Olá, eu sou a Letícia Bilk e estamos começando o primeiro episódio da edição Z, que é mais um programa aqui no canal Câmera Off. Deixa eu apresentar os participantes que estão aqui comigo. O Walter, diretor do canal, a Gabi, estreando aqui com a gente, e teremos via internet a participação do Nakamura, estreando também aqui no Câmera Off, e a Morgana. E no programa de hoje, nós vamos mostrar a entrevista que fizemos com o Will Sideralman, ilustrador, design gráfico e quadrinista, com HQs em diversas publicações. Will Sideralman é um dos poucos quadrinistas brasileiros a utilizar o gênero steampunk em algumas de suas obras. Steampunk, para quem não sabe, é um subgênero da literatura de ficção científica. Nós temos um VT com o trechinho gravado lá no Hanamachi, onde o Carlos Alberto Machado explica melhor. Então, o steampunk vem da palavra steam, que é vapor, e punk é revolução no vapor. A ideia é como se fosse um universo paralelo na ficção científica, onde a gente tem uma tecnologia que evoluiu do vapor e não da eletricidade. Então as pessoas têm esse visual vitoriano usando tecnologia a vapor. Um dos precursores da literatura de ficção científica foi o Júlio Verne. Em uma de suas obras mais famosas, 20.000 Léguas Submarinas, teve uma adaptação para os quadrinhos desenhada pelo Will Sideralman. E outra obra do Will, que está no estilo steampunk, é O Louco, a Caixa e o Homem. Assim, eu sempre gostei, né? Assim, Júlio Verne, principalmente, né, esse tipo de literatura, esse autor de literatura fantástica, o Júlio Verne sempre foi mais, assim, o que eu preferi mais e o que eu li mais, assim, né? Não li todos os livros dele, mas eu li bastante livros dele. E o 20.000 Léguas, eu já li ele 3 vezes, né? Eu tinha lido muito quando eu era muito na minha infância, assim, quando eu era muito moleque, eu li. Depois eu reli lá, assim, quando eu já tinha uns 20, 30 e poucos anos, sei lá. E eu reli para fazer esse trabalho, né? Quando pintou quando a editora falou que eu ia fazer a adaptação, ia desenhar a adaptação do 20.000, eu li de novo. A adaptação do 20.000, ela está mais dentro do roteiro do livro, né? Eu sempre gostei muito do gênero, né, do steampunk, né, essa coisa da era vitoriana e todas essas histórias, né? Eu já li vários livros, né? Tem quadrinhos também, né? Tal, tem a Liga Extraordinária, né, do Alan Moore, que pega nessas coisas. E na verdade eu fiz esse quadrinho aqui, O Louco, a Caixa e o Homem, que eu fiz antes, né? Eu fiz junto ali com a adaptação, foi no mesmo período ali. Esse quadrinho eu usei mais o lado steampunk na história do que o próprio 20.000 Léguas, né? E foi era uma proposta diferente, né? Um amigo trouxe o roteiro para eu trabalhar, e quando a gente estava fazendo, antes de começar a fazer, a história em si, o roteiro dela, ela é ambientada normal, ela é ambientada nos dias de hoje, num período. Ele que falou para mim, pô, faz diferente, faz, não sei, faz futurista. Eu já tinha feito uma história com ele futurista. Não faz agora, não faz atual, faz diferente. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, acho que eu podia colocar umas coisas steampunk na história. Então, nesse trabalho, eu coloquei bastante steampunk, assim, tá bem mais do que o próprio 20.000. O cenário tem muito, tá sempre cheio de fumaça, o próprio indumentário dos personagens tem aquela coisa, né, os óculos, aquelas roupas, né, tem uma pegada mais steampunk ainda do que o próprio 20.000. Né? O 20.000 eu fiquei mais no roteiro que o João Marcos me deu, e ele, como o roteiro era dele, assim, então eu fiquei mais seguindo mais o livro mesmo. Uma das características do steampunk é criar realidades alternativas, misturando personagens reais e fictícios, criando uma história totalmente interessante.
É o que chamamos de retrofuturismo. E o Will Sideralman está trabalhando agora em uma nova obra, da qual já tem 10 páginas publicadas, que se chama 1000 Léguas Transamazônicas, onde ele junta na mesma história o Júlio Verne e o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi uma figura muito importante no processo de industrialização do Brasil. Foi ele que implantou a primeira ferrovia no país. Vamos ver como o Will criou isso. E aí um dia eu, por algum motivo, eu gosto de ler muito, eu estava lendo uma biografia do Mauá, né? E eu fiquei impressionado assim, com ele, assim, com o que ele fez, né? Com o que ele tentou fazer, né? De trazer a industrialização para o Brasil, a estrada de ferro. A primeira iluminação do Rio de Janeiro foi ele que fez. A navegação do Rio Amazonas era a ideia dele, de fazer o Rio Amazonas poder ser navegável, né? Então eu fiquei impressionado com o empreendedorismo dele. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, né? O Júlio Verne cria umas coisas assim, umas máquinas, faz umas invenções malucas. Pô, o Mauá podia ser um cara que ele poderia viabilizar, com as ideias que o Mauá tinha, ele podia pegar uma invenção do Verne e transformar em realidade, né? E ficando aqui na minha cabeça, eu sei que eles nunca se encontraram, né? Viveram em algum momento ali contemporaneamente, mas eles nunca se encontraram de verdade. Mas eu falei, pô, quero fazer uma história juntando os dois. E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça há muito tempo. E aí um dia eu conversei com o Spaca, né? Dessa ideia, né? Conversei com ele dessa ideia, né? Numa oficina ele estava dando, e ali mesmo eu já exercitei um pouco do personagem. E ele falou, bom, eu faz sim, é legal essa ideia. Ah, faz. Sempre ficou me incentivando e eu fiquei com aquilo. Mas aí vão entrando projetos aqui, outros projetos, e você sempre vai tentando fazer coisa. Aí um dia eu falei, não, eu vou fazer. E a mulher falou, não, tem que fazer, vou fazer. E aí eu falei de novo com o Spaca e propus para ele escrever o roteiro, né? Falei, ó, a ideia é minha, eu sei que a ideia é minha, eu tive essa ideia e tal, mas tá muito na minha cabeça, mas eu gostaria que você escrevesse o roteiro, né? Você pesquisa muito, você já tem toda essa coisa, ele já escreveu Dom João, fez a do Dom Pedro II, já tem essa coisa do Império na cabeça dele, né? Ele já pesquisou muito do Império Brasileiro nesse período. Eu falei, você não quer escrever o roteiro? E ele topou escrever o roteiro. E aí saiu, e a gente vai botar eles viajando numa máquina voadora que mistura o Nautilus, mistura o Albatroz, na floresta amazônica, porque também é uma coisa histórica assim que pega a pesquisa do Gonçalves Dias, que ele fez um estudo de que existia um Amazonas na Amazônia. Então é um mito, mas que a gente vai tentar trabalhar com isso. Vamos botar outros personagens históricos na história. O Ângelo Agostini também vai estar junto na história. É isso, é para ser divertido, na verdade, é para divertir. A gente vai colocar elementos, assim, vai brincar com essa coisa das máquinas, das engrenagens, do vapor, né? O Irapuru, que é o navio dele, o navio vai ser movido a vapor, e vai ter umas pitadinhas do steampunk na história, entendeu? Nas roupas, a gente vai colocar tudo isso na história, entendeu? Vai aparecer. Então, o pessoal que curte HQ e curte steampunk pode ficar ligado nessa obra, que vai ser bem interessante. As primeiras 10 páginas estão aqui, já foram publicadas, e ele está trabalhando ainda, tá? E em breve ele vai estar disponível. Nós vamos colocar uns links aqui para que você possa acompanhar. Esse trabalho é uma edição comemorativa de 10 anos de trabalho do Will e do Sam Hart. Aqui também tem uma retrospectiva do trabalho dele. Em relação ao steampunk, eu quero aproveitar para agradecer o Raul Cândido, lá do Conselho Steampunk de São Paulo, e a Adriana Cabral pela todo o apoio que deram pra gente. A gente estava lá em Paranapiacaba gravando cenas para o documentário, né? Essa gravação com o Will também vai estar, uma parte dela vai estar no documentário.
Sim, eu queria só dar um extra para quem curte realmente steampunk, que curte ficção científica, esse lance de retrofuturismo e tal. Vamos lembrar que é o e se, desde sempre o e se. E se a história acontecesse de outra forma, entende? E aí quem curte, quem escreve, ou o Will, que desenha, que ainda é tão genial quanto, porque ele cuida da estética, e a estética do steampunk chama muita atenção, né? Tem aquelas paradas muito loucas e ele cria isso. Ele gosta, foi interessante hoje que ele gosta de brincar com isso, entende? Ele tá fazendo uma história, o cara que fez, trouxe boa parte das máquinas, o Barão de Palavra trouxe as ferrovias e tudo mais pro Brasil, ele tá juntando dois caras que ele gosta numa história só. Eu achei isso genial na parte dele, muito bacana. E eu não sei se o Walter já falou, pelo Will, né, pelo tempo que ele cedeu a gente, mesmo aquela viagem no Monta que a gente fez, ele ficou esperando a gente lá na livraria para fazer entrevista. Isso foi muito bacana. Os desenhos dele vale a pena conferir, ele desenha bem pra caramba. Com certeza, com certeza. O Will é um desenhista realmente muito grande, ganhou prêmios, já nós vamos comentar isso aqui também. Eu lancei uma questão para o Will, para dar o parecer, o HQ impresso versus o digital. Existem vários aplicativos sendo lançados para que a pessoa possa baixar no seu smartphone e tenha à disposição uma quantidade enorme de HQ. E o HQ impresso, a revistinha tradicional, é diferente das outras mídias. Consegue ter seu espaço próprio sem ser afetado pela concorrência digital? Essa pergunta, vamos ver o parecer do Will Sideral, né? Eu acho que no quadrinho essa convivência é um pouco mais tranquila. Assim, existem os quadrinhos vendidos digitalmente, né, para você ler, né? Tem vários, agora mesmo apareceu logo de cara uns 3 ou 4 plataformas e aplicativos aí para você ler quadrinhos, né? Tem pelo menos uns 3 ou 4 aí apareceram mais recentemente, do começo do ano para cá, né? Com essa proposta de botar quadrinho digital para ler no tablet, no smartphone, né? Porque é uma realidade, né? Não tem como fugir, né? O mundo virtual é mais virtual, a sua vida está mais virtual, as pessoas às vezes o cara prefere ter lá, ele carrega no celular dele, no tablet dele, ele carrega 1000 quadrinhos e ele não pode colocar 1000 quadrinhos na casa dele, né? Então tem essas coisas, mas eu acho que mesmo assim o pessoal que curte o quadrinho impresso ainda ele consome se ele tem o impresso, ele compra o impresso também. Você trabalha nas duas linhas, né? Você tanto tem alguma coisa lá na internet, tem um blog onde você publica alguns quadrinhos, como tem também. Mas eu fico mais no impresso, né? Eu digo que eu ligo menos pro meu blog lá, tá meio largado inclusive, né? O personagem tá lá faz um tempo que eu não publico nada, porque eu estou me dedicando aos trabalhos impressos, né? Eu digo que eu gosto mais ainda do impresso do que do virtual. Mas eu sou mais velho, então, né, o meu filho, por exemplo, só lê no computador, né? Só baixa, lê, compra computador. Eu faço ele ler uns impressos, porque eu não quero que ele perca, eu quero que ele ainda continue com o pezinho ainda folheando, né? É legal folhear. Olha só, essa questão do HQ. É claro que tem pra você comprar online, pra você baixar e tudo mais. Só que, que curte pegar o desenho na mão, só deixar na estante lá, desenho exposto ou uma sequência de revistinhas, isso é maravilhoso, entende? O fã que é fã mesmo vai comprar e deixar o bagulho impresso, com certeza, tenho certeza disso. Tem aquela magia, né, de ter o livro na mão. Sim, pegar, não tem. Poder rever. É legal isso, mas ele realmente falou que ele fica no estilo antigo, mas não é não, porque nós que somos jovens e curtimos essas coisas, nós realmente preferimos o impresso.
Eu também até acho realmente, porque você vê a Ugra, que é a livraria que nós estávamos lá, abriu há pouco tempo. Então, ou seja, é meio que o oposto do que algumas livrarias. Existem algumas livrarias fechando, mas em relação à HQ, não, é especializado, é uma coisa mais independente. Realmente é isso que você falou. Os fãs já têm uma identificação maior com a parte impressa. Então eu acho que vai conviver ainda durante muito tempo, talvez para sempre, quem sabe, né? Quer comentar? Porque o livro é diferente, o livro não tem desenho, não tem coisas que você pode guardar. Então, se você pegar o livro para ler ali, não é tão legal, porque eu prefiro o impresso também. Mas se você pegar o livro para ler, tudo bem. Agora, o HQ não é o desenho, você está ali guardando a coisa, entende? É uma arte, assim, é um extra. Então, eu acho que esse é mais lance, entende? Por isso que abriu lá a livraria, justamente para isso. Um exemplo legal é os mangás. Sim. Que quando eles querem digitalizar os mangás, eles fazem um anime baseado no mangá. Mas os dois ainda têm sua magia. O anime tem sua magia e o mangá tem sua magia. E o anime porque tem desenho, tem tal, os efeitos. Mas o mangá, quem curte o mangá, pegar, ler o mangá, não perde magia. E aí se você encontrar a coisa pra baixar sem custo, né? Que é muito raro. Se você encontra pra baixar sem custo, é porque daí você é pobre. Você é um fã pobre, entende? Porque se você tem a grana pra comprar e deixa lá guardadinho bonitinho, né? Com certeza vai comprar o preço. Lindo. Só para acrescentar essa questão aí de pagar, a maioria desses aplicativos, você paga uma taxa. Existem alguns que eles são gratuitos realmente, mas a maioria que eu vi são estrangeiros, você paga lá um valor, $1, $2, aí você baixa lá e faz a sua leitura, né? Acho que para um fã é até orgulho ter a sequência inteira do certo HQ que ele curte e em casa, assim, exposto tipo, todos, a sequência colecionar, inteira aquela coisa dele. de colecionador, né? É a mesma coisa com livro. Agora tem os livros digitais, mas eu prefiro ter todos os livros na minha estante pra pegar na mão e realmente ler. É muito diferente. Tem até um aplicativo que a pessoa pode até criar o seu próprio HQ, colocando aqueles balãozinhos e tudo mais. Então eu fico pensando, qualquer um pode ser um desenhista agora? Ou a pessoa tem que nascer com o dom para fazer a diferença com sucesso no HQ? Então eu já trabalhava como ilustradora, como designer há um bom tempo já, quando eu entrei nessa coisa de fazer quadrinhos, né? Eu sempre li quadrinhos, né? Desde pequeno, né? Eu praticamente fui alfabetizado com Disney e Turma da Mônica, né? Menos Turma da Mônica, um pouco mais de Disney, que era o que tinha na época. E aí, mas no quadrinho mesmo só uns 10 anos que eu tô. Eu acho assim, capacidade todo mundo tem, né? Eu não gosto muito de falar que é dom, né? Só, você tem um dom, não tem dom, né? Você tem um talento, você tem uma disposição, você tem uma inclinação para fazer aquele trabalho e você desenvolve, né? Aí você aprende, você estuda e você desenvolve essa aptidão e começa a se torna um desenhista. Ser desenhista não é ser um quadrinista. Há uma diferença também entre desenhar e fazer quadrinhos, né? Fazer quadrinhos, a linguagem dos quadrinhos é mais complexa do que simplesmente fazer uma bela ilustração. Você pode fazer você pode ser um bom ilustrador, fazer um desenho fantástico, mirabolante, hiperrealista, mas você pode não ser um bom contador de quadrinhos, história em quadrinho, né? Tem alguns caminhos ali, algumas ferramentas e alguns signos que você precisa meio que dominar para você poder ser um bom contador de história em quadrinho, né? Eu acho assim, todo mundo que se dispõe a fazer, né? Que está disposto a trabalhar, é trabalho duro, não é fácil, como qualquer coisa na vida, né? Eu não vejo que é melhor ou pior do que qualquer coisa que você queira fazer. Você tem que estar disposto a se dedicar aquilo ali, desenhar. Desenho é desenho, não tem como, desenho é desenhar. Não tem essa de, eu vou desenhar, mas agora eu vou pra praia, agora eu vou jogar bola, agora eu vou... Aí você fica um ano... Não, é desenhar. Você tem que desenhar, todo dia desenhar. Eu dou aula de vez em quando eu dou aula de desenho, né? Aí o cara vai lá, o moleque com 14, 15 anos, tem outras coisas na cabeça, né? Quer sair, quer namorar,
a menina também quer sair, ok, beleza. Mas se você quer ser um desenhista de quadrinhos, principalmente, que é um pouco mais difícil, você tem que dedicar. Com dedicação, tudo dá certo. Olha, em relação a dom, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu me considero autodidata assim, em muitas coisas. Eu também acho que qualquer pessoa pode aprender o que quiser. Só que assim, eu tenho mais facilidade, por exemplo, no desenho. Antigamente eu desenhava bastante. Agora para guitarra, uma coisa que eu gosto muito, mas não consegui, tentei, não. Tinha que me esforçar, era uma coisa que não entrava, era muito difícil. Então eu acho assim, o dom ele é importante. A pessoa que já tem uma inclinação com uma determinada coisa, vai mais fácil, né? Claro, se a pessoa se esforçar, óbvio que vai atender, né? Tá certo que você falou de dom e inclinação. Vamos colocar em inclinação, que eu acho que é uma palavra que se encaixa melhor. Agora, poxa, o que ele falou tem tudo a ver. Muita gente que entra pro ramo da arte, entende? E os caras pensam assim, vamos fazer quando pintar a inspiração, vamos fazer quando surgir oportunidade, ou no momento que tiver, né? Mas eu discordo disso. Posso falar bem disso? Pode. Vai ter que continuar aqui. Tá botando pique. Então, sobre o lance da inclinação, que eu acho que é a palavra exata que se encaixa para esse contexto. Com certeza, a galera que vai pro ramo da arte tem que falar assim, vamos fazer quando eu tiver inspiração. Tô lá desenhando um quadrinho, quando eu tiver inspirado, quando eu ver isso, aquilo, ou ir em tal evento, ou conversar com fulano, eu vou me inspirar e eu vou fazer aquilo ali. Mas não é. Como ele falou, o cara desenha, tem que desenhar todo dia. O cara toca a bateria, tem que tocar todo dia, na verdade. Fala tocar. Pô, porque é uma coisa assim, tu quer fazer a coisa, entende? Tu quer. Por exemplo, eu sou mal na bateria, ele dá aula de bateria, eu sou mal pra caramba. Só que, pô, eu quero muito, entende? Eu quero muito, então uma hora eu vou ficar boa. Você conquista o seu mérito. É que não é só ter o dom, na verdade tem que ter a força de vontade. Isso. A pessoa entrou para desenhar, ela pode estudar aquilo, pode aprender, ela pode ser pessoa incrível em artista. O grau de vontade. É só querer. Isso. O dom é apenas um pequeno detalhe. A inclinação, com certeza, ajuda, mas eu acho que também querer ir atrás vale muito também. É só querer. E meninas? Eu acho que vale a pena lembrar que tem muita gente que pensa em arte e fala assim, não, arte é fácil, eu desenho uma vez ou outra, tá bom, eu vou lá. Só que não é assim, a pessoa que desenha todo dia, que se dedica, ela vai ser muito mais valorizada do que a outra que pensa que só porque a arte é fácil, faz uma vez ou outra. Tem que se dedicar. Com certeza, é a dedicação que vai fazer a diferença, entendeu? Mas como eu falei, ter o dom facilita, né? Facilita. Bastante. O Will, ele tem um personagem que é um super-herói. Daí perguntamos se um dia veremos um super-herói brasileiro ter a influência ou a importância que os estrangeiros. Tem muito super-herói brasileiro, na verdade. Mas por que não pega? Vamos dizer Porque assim. não pega, não tem jeito. Porque não tá na nossa cultura. O super-herói, aquele que quer se levar a sério, como é a Marvel DC, quer se levar a sério. Assim, aqui não existe isso, né? O americano acredita que ele olha para cima em Nova York e vê o Homem-Aranha passando no prédio, ele acredita nisso. Então assim, o meu personagem, o meu super-herói, por exemplo, geralmente, ele não é sério. Ele não se leva a sério. Ele é uma coisa cômica, né? Ele brinca com os signos com a mitologia e os estereótipos do super-herói, mas ele não se leva a sério. O Homem-Grande também, o outro também não se leva a sério. Né? Então tem muito super-herói, tem muito cara fazendo quadrinho de super-herói, desenhando muito bem, brasileiro, né? Tá cheio, você tem sites dedicados a isso, eu tenho muitos amigos que são ótimos quadrinistas e desenham muito bem e tal. Mas assim, eu acho que no Brasil não vai pegar, assim como é uma Marvel, uma DC, não vai virar, isso não existe aqui, né? Eu acho que a gente tem a cultura, é outra coisa, né? Não sei, e nem estão falando assim, então você tem que desenhar Saci Pererê, bunda sem cabeça. Não é isso também. Uma questão cultural, né? Não é isso. Você não precisa.
Você pode fazer quadrinho no Brasil e não precisa fazer Mula Sem Cabeça, ou Saci Pererê, ou quer que seja. Nada contra. Tem ótimos trabalhos nessa linha também. Tem para todos os gostos, eu acho. Né? Você pode contar uma história. Eu estou tentando contar uma história do velho Moá. Não estou muito preso nessa coisa, eu sou brasileiro, então eu preciso fazer um negócio verde e amarelo. Tá, ele vai estar na Amazônia. Legal, é minha contribuição, mas não numa coisa estereotipada. Eu não quero fazer uma coisa obrigatória, né? Ser obrigado a ser brasileiro, levantar a bandeira nesse sentido. Né? Eu quero fazer um trabalho que seja divertido, que as pessoas gostem e enxerguem alguma qualidade ali, enxerguem algum mérito aí. Super-herói brasileiro. Vai ser bom. Tá faltando. Tá faltando. Não é que falta super-herói brasileiro, é que o brasileiro não é cultura do brasileiro, não é cultura ir numa biblioteca, não é cultura assistir um filme de qualidade. É que os americanos, os estrangeiros, os japoneses, eles pessoal que faz sim, eles se focam naquilo. É uma cultura, é algo que entrou na população. Que jamais o brasileiro vai criar um personagem tipo Batman, Homem de Ferro, Super-Homem. Isso é tecnicamente difícil. Até cria. Tem um monte de gente criando, um monte de gente escrevendo, só que não tem público suficiente. Não tem reconhecimento. Valorize e tudo mais. Não tem reconhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Realmente, eu acho que a questão cultural pode estar muito ligada à questão de guerras, tá? O Japão tem lá aquela tradição dos samurais, então já era tipo visto como um herói. Aí você pega ali os Estados Unidos, os caras são tipo a polícia do mundo, então tem guerra, os caras vão lá fazer guerra, então tem os heróis de guerra, então tem aquela questão de resolver tudo, então por isso que não tem, né? Se você pegar o Brasil aqui, o que você vai ver que foi ali pra fora? Nos quadrinhos, o Zé Carioca foi lá pra Disney, entendeu? Mostrar o samba, mostrar, sabe, o estereótipo bem brasileiro, ou seja, que é aquele gingado. Então, ou seja, realmente o super-herói nosso tá mais voltado ali pro lado comédia, né, do que para uma coisa mais séria. No caso, assim, sério, eu digo, uma guerra, realmente salvar a humanidade, salvar o mundo, esse tipo de coisa, né? Então o Brasil, infelizmente, ainda caminha nesse sentido de ir mais pro humor do que para uma realidade mais séria. Pode falar. O Zé Carioca no Ex Vingadores. Isso aí é algo... Fala isso, né? Isso estraga. Porque assim, você falou, Walter, porque, nossa, quem quer ver ficção, comédia, quem tem a ver, tipo, nada a ver, entende? É muito mais legal ver o cara lá atirando, o romance investigativo que tem, tudo mais, misterioso, é muito legal, por isso que justamente, genial essa coisa você. Mas nós poderíamos ter de repente um super-herói assim na área policial. Vocês viram que aquele filme Tropa de Elite fez um sucesso danado. Por quê? Porque é uma das realidades, infelizmente, cultural brasileira, a questão da favela, da bandidagem, do tráfico, e de repente vem lá o policial do BOP, sabe, faz aquela coisa. Quem sabe um dia alguém pode criar alguma coisa nessa linha aí, um super-herói meio que policial ali para tentar resolver. Seria uma maneira, né? O Will falou, né? O Will comentou assim. Pode ser criado. Mas talvez já tenha criado, já tem um super-herói brasileiro. Não é levado a sério. Não tem um conhecimento, não tem aquele algo a mais que o brasileiro procura para assistir, que divulga, que vai atrás, que cria fãs. Não é levado a sério, entende? Até quem procura HQ nacional não leva a sério. Foi o Will mesmo que comentou sobre isso. Que já não é uma coisa tão popular assim aqui. Imagina. BR, tá ligado? BR, sabe? O Subterrâneo é um fanzine, né? É um fanzine, a gente chamava de fanzine, né? Na época, porque era denominação corrente a gente não tinha o entendimento que a gente tem hoje. Hoje a gente trata como publicação independente, né? Assim, a gente tem outra nomenclatura hoje, né? Mas ele era um negócio, era uma folhinha, uma folha de A4 dobrada, com umas dobras ali meio diferentes, e ela ficava pequenininha assim. E foi ali que eu comecei a publicar o Sideral Man, né? Então, e era uma coisa muito simples, e foi nisso que eu
mostrando para as pessoas, eu mais os outros amigos, eu não publicava sozinho, mostrando para as pessoas, e as pessoas, e você desenha também e tal. E quando ganhou o prêmio, eu fiquei muito feliz, porque foi a minha porta de entrada nos quadrinhos, era um negócio muito simples, mas que chamou a atenção. As pessoas, que legal, isso tem um valor, né? As pessoas gostaram daquilo. Então eu fiquei muito contente quando isso aconteceu, né? Com essa premiação, particularmente porque foi a minha porta de entrada. E aí, coincidentemente, a Mosca no Copo de Vidro foi no mesmo ano. Ganhou, né, Emix com o Subterrâneo e também com a Mosca no Copo de Vidro, que aí já era uma revista, né, um pouco mais acabadinha, né, digamos assim, um pouco melhor, né, digamos na época, mais já em outro formato e tal. Então, fiquei muito feliz, né, porque eu estava praticamente começando ali e já tinha um prêmio, assim, já tinha 2 prêmios, né. Eu achei reconhecido já, né, então isso foi legal. E aí depois ganhei de novo com esse, o Louco Acho o Homem, aí eu e o Daniel, a gente ganhei também o Emix, já foi depois. E depois com o álbum do Petisco também, a gente também ganhou o prêmio, né. Pra mim sempre, os prêmios sempre foram muito importantes, esses prêmios sempre foram muito importantes para mim. Hoje em dia eu faço parte da comissão do HMix, né? Eu gosto tanto do prêmio e hoje eu faço parte da comissão, que eu acredito muito que o prêmio é importante e eu acho que tem uma importância para o meio, né? Para os quadrinhos do Brasil. O Demetrius, ele tem lá no site, ele já está há bastante tempo, então tem vários arcos ali, a história começa e termina, tem ali uns 4 ou 5 arcos que já começaram e terminaram, e tem um que está inacabado, porque eu estou sem tempo de fazê-lo, é uma vergonha, mas eu estou sem tempo, mas eu vou voltar a fazer, a história está lá me esperando. Então assim, as histórias, elas meio que são fechadas nelas, elas continuam porque fazem parte do mesmo universo, é o mesmo personagem, mas as historinhas vão meio que fechando nelas mesmas. Então dá para ler dá para ler uma independente da outra, né? Assim como dá para ler a revista também, independente uma das histórias da revista está no site, né? E as outras são inéditas, né? Então, hoje a galera que quer desenhar vai na internet, pega imagens, copia e vídeos no YouTube de como desenhar e tudo mais. Agora o Will desenha há anos e anos e anos. Imagina a dificuldade que tinha antes, imagina o empenho que ele tinha, entende? Por isso que eu prezo muito a pessoa que faz a mesma coisa durante muitos anos. Eu acho muito bacana isso. Valorize, entende? Valorize o trabalho dele. E certeza que você dá qualquer coisa pra desenhar, desenho demais. Meu, a obra de Julia Franks, cara, meu, vontade. É isso aí, eu vou aproveitar também para agradecer a Ugra, que foi a livraria lá que cedeu um espaço para que a gente pudesse fazer a entrevista lá. Foi muito bom conhecer o trabalho do Will, espero que vocês tenham gostado também. Procurem pelo trabalho dele, porque o cara é fera. E pessoal, obrigado pela audiência e os links citados, eles estarão todos na descrição do vídeo. Se você gostou, recomende o nosso canal para os seus amigos, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de todos os vídeos e as novidades. Tchau! Tchau, pessoal!